Os paraguaios cercaram o Forte Coimbra e eu era um dos mais experientes oficiais dentro daquela fortaleza, que era o último bastião que impedia a cavalaria guarani de chegar a Corumbá. Depois da Guerra dos Farrapos, não perdi meu posto e passei, juntamente com outros oficiais, a integrar o exército imperial e a servir o imperador. E por toda a minha experiência em refregas e rusgas, também porque o governo central esparramou o máximo possível os oficiais farroupilhas, eu fora destacado para um dos mais distantes rincões do império, o sul da província do Mato Grosso. Senti um aperto no meu peito, sentimentos diferentes que há muito não me visitavam. Comecei a lembrar-me dos dias distantes. Pensei na minha mãe e nas minhas irmãs. Queria lembrar-me do seu cheiro e do tom da sua voz, mas eu lembrava principalmente das palavras amargas que disse para ela quando decidi abandoná-la e seguir a vida como filho adotivo do capitão Bittencourt, que era meu pai de verdade, e que em seu leito de morte revelou toda a canalice que tinha feito com minha pobre mãe. Durante muito tempo procurei, mas nunca a encontrei, porque o Rio Grande é realmente muito grande, e as pessoas, quando querem desaparecer e esquecer o passado, fazem disso uma vantagem. Também estava a lembrar de minha mulher, uma índia Guaicuru, filha do capitão, que estava agora dentro do forte para nos ajudar na defesa deste pedaço distante do império. Quando botei os pés aqui no Mato Grosso e quase morri de calor, sabia que nunca mais voltaria à minha terra natal e sentia uma tristeza profunda por isso. Nunca mais sentiria o minuano cortando até o poncho e nem veria a pampa branca dejada. Essa tristeza só foi amenizada quando conheci Irani, que tinha um nome guarani, mas era Caduel, era Guaicuru. Ela era uma mulher de fibra guerreira, então decidi que nela plantaria minha semente, e ela deu-me rebentos, um mesticinho de olhos verdes como o meu, e uma linda menina com os olhos que lembravam os da minha mãe. Então decidi dar-lhe o nome de Juliana. Enfim, acordei de meus devaneios sentimentais quando um soldado gritou-me: "Capitão, o coronel Portocarreiro mandou lhe chamar." "Te acalme, tchê. Diga ao homem que já estou indo." Estava eu na amurada contemplando a força paraguaia que se organizava para o iminente ataque ao Forte Coimbra. Então desci correndo e fui ter com o coronel, que me recebeu juntamente com os outros oficiais. Era a noite de 27 de dezembro de 1864 e estávamos todos muito preocupados com as mulheres e as crianças. Nossa inferioridade numérica era estrondosa. O efetivo de militares era pouco mais de 150 homens prontos para o combate, e tínhamos também um reforço de 10 cavaleiros guaicurus, que, segundo eles, cada um valia por 10 homens brancos, paraguaios ou brasileiros. Assim éramos em torno de 160 homens e umas 70 e poucas mulheres, algumas com suas crianças. O coronel Hermenegildo Portocarreiro começou assim a sua fala: "Senhores, por uma questão de honra, temos que resistir à invasão ao solo de nossa pátria. Porém, uma situação muito grave nos aflige. Meses atrás, recebemos um grande carregamento de munição para as nossas bocas de fogo. O problema é que o calibre está errado e não podemos utilizar toda essa munição." Houve um burburinho entre os homens, que logo cessou quando o coronel voltou a dar suas ordens. "Não temos como resistir por muito tempo. Então eu proponho que resistamos por dois ou 3 dias, até que consigamos retirar as mulheres e as crianças. E depois faremos uma retirada estratégica para nos posicionarmos e resistirmos ao inimigo em Corumbá. Alguma dúvida, senhores? Não há tempo para elucubrações. Cada um pegue sua fração e resistam o quanto puderem." Mal o coronel fechou a boca, os tiros das bocas de fogo paraguaias
começaram a compor uma canção de morte e destruição. Para engrossar a sinistra orquestra da morte, as nossas responderam os tiros dos fuzis. E os gritos dos homens também faziam parte da sinistra melodia, sendo que já se ouvia, como se fossem acordes dissonantes, os gritos de horror e os gemidos dos feridos de ambos os lados. Eu e minha companhia estávamos na amurada que dava para o rio, e de lá as embarcações paraguaias cuspiam fogo, mas não chegavam a atingir e nem a derrubar os muros do forte. Os inimigos viram que os canhões não estavam cumprindo sua missão. Então decidiram desembarcar. Foi então que nossas bocas de fogo fizeram um excelente trabalho e rechaçamos de nosso lado o ataque guarani. Bueno, indiada, agora vamos recarregar com nossas últimas granadas nossas bocas de fogo. Era quase 4 horas da manhã e nossas bocas de fogo arrefeceram o ânimo dos soldados paraguaios. Não abandonamos nossa posição nem para comer. Tomamos nosso café por lá e os homens fizeram o seu nhembuí e o comeram com café ali mesmo, na posição de defesa. Pensava comigo mesmo que era uma lástima não termos a munição do calibre adequada para nossas bocas de fogo. Se tivéssemos, rechaçaríamos essa paraguaiada com facilidade. Pá! Que pena, pensei eu. Meus pensamentos foram interrompidos por um cavaleiro de porte galante, que junto com seu estado-maior, intimava o Forte Coimbra a render-se. Era o coronel Vicente Barrios, comandante da vanguarda invasora que dizia: "Ustedes resistiram valientemente, pero no hay como hacerlo más. Se rendam a esta brigada de caballería e serão tratados com honor e dignidade." Em resposta, Porto Carreiro fez-se ver entre os demais homens e bradou a plenos pulmões: "Somente pela sorte das armas entregarei o forte." Era um blefe, pois ele sabia que não tinha como resistir sem munição. Mas para minha surpresa, as mulheres que estavam no forte fabricaram munições para mais um dia de resistência e assim o fizemos, impondo várias baixas aos inimigos invasores. Enquanto que tínhamos pouquíssimas baixas, Porto Carreiro mandou tocar reunião de oficiais e nos reunimos no pátio de formatura do forte. E o homem disse: "Vamos bater em retirada hoje, porém, estrategicamente. Vamos organizar a resistência na colina do Melgaço, na margem esquerda do rio Cuiabá, já que a guarnição de Corumbá está sob o comando do coronel Carlos Augusto de Oliveira, e vós-messês já sabem que 2 galos não cantam no mesmo terreiro. Então vou montar uma resistência pelo rio Cuiabá, para que o inimigo não chegue à capital da província." Não gostei daquela ordem. Por mim, mandávamos as mulheres e as crianças embora e defenderíamos o forte, nem que fosse a lançaço e baionetada. Mas eu sabia que Porto Carreiro era um exímio conhecedor da região, e então decidi não me manifestar. Parece que ele leu meus pensamentos e me disse assim em tom amistoso: "Meu caro oficial Farroupilha, como vós-messê se deu muito bem com os índios cavaleiros, nossos guaicurus, vou dar-te a missão de ir até Corumbá e entregar essa carta ao comandante da guarnição, coronel Carlos Augusto." "Sim, senhor, meu coronel." Eu não disse mais nada e aquela nuvem negra se apossou de novo do meu peito e fui transmitir as ordens aos meus homens, que no início recusaram-se a obedecê-las. Mas logo os convenci que eles, mortos no dia de hoje, não poderiam lutar amanhã. Ficamos eu e meu ordenança, um mestiço bugrinho, muito guapo, que deveria ser filho bastardo de algum oficial desses tantos que andaram pelo Forte Coimbra. Os guaicurus estavam ansiosos por montarem seus cavalos e abaterem alguns inimigos. Falei com o cacique da tribo dos Cadiuels, que tinha o vulgo de Sapucai, pelos gritos felizes que soltava quando matava seus inimigos. O seguinte: "Capitão Sapucai, vamos-nos para Corumbá entregar essa carta que é de um valor estratégico muito grande, para a cidade preparar a defesa." "Sim,
Sapucaí e os outros chegam em 2 dias em Corumbá, e será uma honra ter o grande guerreiro da tribo dos charruas e minuanos com a minha companhia. Sapucaí então reuniu seus 10 homens e partimos a galope em direção a Corumbá. Logo a cavalhada se cansou e passamos ao trote. Paramos para comer e escutamos cascos de cavalos, e logo viu-se no horizonte o resto da companhia Guaicuru chegando. Chegaram e compartilharam o que estávamos comendo. Deixamos os cavalos descansar por umas 4 horas e seguimos em frente. E no final da tarde do dia 3 de janeiro de 1864, do Nosso Senhor, eu estava no meio dos mais ferozes guerreiros da tribo dos Cadiuels, uma das tribos Guaicurus. Eles tinham uma antiga inimizade com os castelhanos de Assunção e agora estavam lá, invadindo sua terra. Confabulamos durante a noite como iríamos lutar, e a rendição não era uma opção. Fui então fazer meu papel de oficial do Exército Imperial e procurei o chefe militar da guarnição de Corumbá, Coronel Carlos Augusto de Oliveira, para entregar-lhe a carta de Porto Carreiro. Ao andar pelas ruas da cidade, vi que a população estava apavorada, mas alguns estavam confiantes porque o Coronel Oliveira havia incitado todos à luta e à resistência ao inimigo Guarani. Para minha surpresa, ao chegar no posto de comando do Coronel Oliveira, vi que ele e toda a guarnição militar estavam prontos para abandonar a cidade. O oficial, tomado pelo medo, já se preparava para ir. Houve uma discussão entre Antônio Maria Coelho e Oliveira. Essa sua atitude é de uma covardia sem tamanho. Vosmecê, Coronel Carlos Augusto de Oliveira, é um traidor. Como você espera que eu vença mais de 3 mil cavalarianos paraguaios? Vosmecê não precisa vencer, mas tem que lutar. Não entro em guerra perdida. Vou até Cuiabá e de lá ajudo a organizar a resistência. E quem sabe, uma ofensiva. Foi aí que Antônio Maria Coelho não se conteve e gritou: covarde, covarde, covarde! Oliveira nem se deu o trabalho de responder. Mandou seu ordenança carregar seus pertences e virou as costas e caminhou em direção ao porto de Corumbá. Nesse ínterim, entrou no posto de comando o tenente-coronel Carlos Camisão, um velho conhecido. Ele estava envergonhado, mas não teve a capacidade de desobedecer às ordens de Oliveira. Maria Coelho ainda disse: não acredito que vosmecê vai me abandonar nessa peleia. Camisão baixou a cabeça e disse: estamos em um dilema, pois é ilegal desobedecer às ordens do comandante da guarnição, mas é imoral obedecê-la. Vosmecê vai pela moralidade e eu pauto minhas atitudes pela legalidade. Sei que não és um covarde, velho amigo, mas segue ordens da pessoa errada, pois nem que eu morra, não vou deixar esses paraguaios terem um dia de sossego. De agora em diante, quero matar no mínimo um paraguaio por dia. Vá, meu camarada, mas essa atitude de agora irá lhe acompanhar para todo sempre. Então vi os homens abraçarem-se rapidamente e então senti que era o momento de entrar. Vi que entregar a carta ao homem seria inútil, então falei com Maria Coelho. Com sua licença, companheiro, eu vou ficar. Estou no momento engrossando as fileiras dos Guaicurus da tribo dos Cadiuels. Muito bom, capitão. Pelo seu sotaque não é daqui, mas é muito bem-vindo. E tenho vergonha que oficiais de outras províncias venham a presenciar tamanha covardia aqui no Mato Grosso. Guerra é guerra, meu capitão, e é nela quem sabemos quem são os verdadeiros camaradas. Qual a sua graça, capitão? Eu sou o capitão Bittencourt, filho de oficial Farrapo e ex-oficial Farroupilha, a serviço de vossa mercê. Pois bem, não vou fazer um enfrentamento direto aos paraguaios. Vou em direção à Serra da Bodoquena, colocar em segurança todo mundo que eu puder. E então vou fazer ataques sorrateiros e constantes a essa escumalha. Bueno, nesse caso tu irá precisar de um tempo para preparar tudo. E eu e a tribo Cadiuel iremos lhe dar esse tempo. O coronel me olhou surpreso e grato ao mesmo tempo.
Despedimo-nos e eu contei as novidades aos meus companheiros guaicurus. Eles ficaram revoltados com tamanha covardia. O capitão Antônio Maria Coelho reuniu quem pôde e partiu, descendo ao sul na tentativa de contornar as forças paraguaias lideradas por Vicente Barrios. O comandante paraguaio já havia tomado Albuquerque e vinha triunfante em direção a Corumbá, e no dia 4 de janeiro de 1864 estávamos à frente da vila, 100 cavaleiros contra 2.000 homens de Barrios. Aquela seria a última carga, e para ela estava eu especialmente vestido. Amarrei um palavelho como tiripá, boleadeira enrolada na cintura, um lenço vermelho no pescoço e portando apenas uma lança, uma adaga e uma garrucha. Era um centauro da pampa defendendo o Pantanal, e iria lutar como aprendi, a cavalo, na carga. Olhava aquele monstro invasor que se estacionou a menos de 100 metros de nós. Quando Barrios e seus comandantes perceberam que se tratava de uma tropa de guaicurus, ficou juntamente com sua tropa enfurecido, pois os guaicurus tinham antigas inimizades com os guaranis, que eram o grosso da tropa paraguaia. E assim, com um poder de ódios ancestrais, Sapucaí deu um grito de guerra que ecoou por todo o Pantanal. E creio que as gerações futuras ainda escutarão esse grito e defenderão essas fronteiras de qualquer invasor. Atacamos em Cunha e passamos com facilidade a primeira linha. Então de vereda meu cavalo foi parado por um lançaço nos peitos e eu fui atirado para longe e bati com a cabeça. Fiquei tonto. Estava agora a pé. E muitos dos meus companheiros guaicurus também. Com a queda perdi minha lança. Então desenrolei rapidamente a boleadeira da cintura e atirei um cavaleiro qualquer. Só vi o pialo que ele levou de longe. Então estávamos cercados. Com a garrucha em uma mão e a adaga na outra, dei os 2 tiros da garrucha e derrubei 2 inimigos. Então senti um lançaço que me cortou as carnes do meu ombro esquerdo. Comecei a sangrar muito, mas consegui recuperar os meus sentidos e estava lutando ombro a ombro com os meus camaradas. Formamos um círculo defensivo, mas estávamos completamente cercados. Após a rendição, porém a rendição nunca foi uma opção para Sapucaí e seus cavaleiros. A cavalaria guarani fazia círculos, e cada vez que esse círculo completava uma volta, o nosso efetivo diminuía. Estávamos sendo dizimados pelos lançaços e pelos tiros guaranis. Ao meu lado estava Sapucaí, que como um jaguar ferido, estava mais perigoso ainda. Porém, era uma questão de tempo até que caíssemos todos. Os paraguaios, na verdade, já sabiam de sua vitória na refrega. E já estavam brincando sadicamente conosco. Mas isso estava custando vidas para eles. E quanto mais vidas guaranis nós tirávamos, mais contentes iríamos morrer. Aparei um golpe de espada tão violento que quebrou minha adaga, mas mesmo tendo aparado o golpe, ainda levei um corte profundo na fronte. Eu estava completamente ensanguentado e enxergava bem pouco por causa do sangue e do suor que entrava em meus olhos. Porém consegui perceber